meu Pai, enche o Senhor nesta noite, vem, Senhor, da glória, desce para o Senhor, Deus Espírito Santo, vai descendo, resegue a sua e rega, andar no Cristo, como nada, é como que você como nada, subir na igreja, a draga, a sua e Pai, é como que você como nada, subir na igreja, eu quero ver a igreja glorificando, eu quero ver o povo da igreja. Deus tremendo fez assim sobre as falhas do pecado, a minha iniquidade, a minha transgressão, sobre o seu falho, pecador, o seu fora, o seu filho, a nossa raça. Deus tremendo por desejo, teu pecado, quando eu digo falar, o Senhor desejo, teu pecado, quando eu digo agir, eu vou ser. Eita, Deus, por desejo, eu tenho esquecido, até o teu Espírito Santo, mas tem misericórdia de mim, eu filho da minha, tem misericórdia, Senhor, oh, levanta o fogo da graça, relega a chura, me compromete, alava por mim, que me assume, olha a fé, e me socorro, aleluia. Deus está brincando na terra. Jesus diz, aquele é o mesmo, ele não mudou, querido e querido. Louvado seja o nome do Senhor. Ei, querido e querido, eu quero te dizer uma coisa nessa noite. Você não vai sair daqui do mesmo jeito que você entrou. Porque o Espírito Santo de Deus, ele já fez uma coisa nova na tua vida nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não sei qual é a resposta que tu viesse buscar. Eu não sei qual é o propósito que tu viesse como teu Deus, mas eu quero te dizer, o Deus que tu serve é o Deus do impossível, é o Deus que resolve a causa do impossível, é o Deus que você não vem para ganhar, o Deus que você serve, eu nunca vi esse Deus fracassar, eu nunca vi esse Deus falhar.
Bem-aventurada tu és, mulher, porque glórias a Deus, o Senhor, Ele achou graça, Ele achou decência de ti, para conceder, glórias a Deus, ao Filho chamado Jesus Cristo de Nazaré, o Salvador do mundo, o Salvador da humanidade, louvado seja o nome do Senhor. É impossível, querida, glórias a Deus, não vi, conceder, glórias a Deus, dar luz ao Filho. Será que eu falo com pessoas aqui nessa noite? Que o teu problema está em você? Louvado seja o nome do Senhor. Será que eu falo com pessoas aqui nessa noite? Que a tua causa está em você? Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero te dizer aqui nessa noite, não há nada impossível para que esse teu Deus, Ele não possa resolver, meu irmão. Não há nada impossível. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz, Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Nesse tema, nesse texto, que glórias a Deus, ele tem a mulher também, chamada Isabel. E a Bíblia diz, glórias a Deus, que a mulher chamada Isabel, ela era estéril. E como nós sabemos que quando a mulher ela é estéril, ela não pode dar o filho. Mas quando o Senhor quer abrir a madre, mas quando o Senhor quer fazer, não há quem impeça. Porque tem feito a Isaías para ela. E ela está correndo, e não há quem pode escapar disso. Operando o que impedirá. Louvado seja o nome do Senhor. Operando o que impedirá. Louvado seja o nome do Senhor. Não há nada impossível, irmão. Glórias a Deus para esse Deus que você serve. Glórias a Deus, aleluia. Hoje, glórias a Deus, nós temos que buscar. É o impossível de Deus na nossa vida. Nós não podemos, irmão, buscar, glórias a Deus, a sua consciência. Porque o impossível nós fazemos, mas o impossível só quem faz a Deus. Está escrito no livro de Provérbios, meu irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Está escrito no livro de Provérbios. A sorte, ela se lança no regaço. É do abismo. É aquela coisa que parece possível ao nosso olhos. Aí o Senhor Jesus Cristo diz, não há nada impossível para mim que eu não possa resolver. Então se prepare, meu irmão. O seu propósito que era impossível, hoje está sendo possível. Aleluia. Sendo impossível na tua causa ser resolvida. Não se preocupa não. O Senhor dos Senhores hoje, Ele fecha o quadro da tua história e diz que está fazendo o impossível se tornar possível na tua vida. Ei, está impossível a salvação do teu esposo. Ei, está impossível a transformação e libertação. Ei, meu Deus, manda dizer nessa noite, se prepara, aguarda a surpresa, porque Ele vai fazer o impossível no teu sonho se tornar possível. E tu vai começar e vai ver a maravilha que Ele vai fazer acontecer na tua vida. E ali, queridos, a Bíblia diz, louvado seja o nome do Senhor, que o anjo Gabriel desceu 2 vezes, glórias a Deus, aleluia. E ali, glórias a Deus, falou com Maria e falou com José. E a Bíblia diz, querido, glórias a Deus, aleluia. E creio que ali Maria ainda ficou com dúvida, louvado seja o nome do Senhor. Ali José ainda ficou com dúvida, porque glórias a Deus, como é que o anjo do Senhor desce, meu querido, você vai conceder e vai dar a luz ao filho, glórias a Deus, a mulher era sendo virgem. E aí quando o anjo também apareceu, glórias a Deus, para José, José ficou surpreso, José pediu um sinal, e Deus mostrou o sinal. Quantos aqui estão precisando de um sinal de Deus se prepara? Quantos aqui estão precisando de um sinal de Deus nessa vida? E Deus manda te dizer desta maneira, nesta noite, maravilhoso é o sinal dele na tua vida, maravilhoso é o sinal de Deus na tua vida. Livro de Ezequiel, capítulo 12, e o versículo 11, a parte A está escrito, maravilhoso é o sinal de Deus na sua vida. Era o sinal que eu queria para ver se o Deus do impossível ia fazer. Ele está te mostrando um sinal e dizendo o que vai fazer. E deixou o homem para se arrepender. E ali a Bíblia diz, querido, que quando o Senhor mostrou o sinal para Maria e para José, o Senhor mais uma vez falou, glórias a Deus, aleluia. Olha, eu enviei o meu Espírito Santo e ele vai descer sobre ti e tu darás a luz a este homem chamado Jesus Cristo de Nazaré. Louvado seja o nome do Senhor. Olha, meu querido, olha, minha querida, não há nada impossível. Olha para o teu irmão que está do teu lado e diz assim, ó, não há nada impossível para o seu Deus.
Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz, querido, louvado seja o nome do Senhor, que o Senhor fez uma promessa, Abraão. A Bíblia diz que quando o Senhor fez uma promessa, Abraão, ali o Senhor enviou todos os seus anjos até Abraão, glória a Deus, e disse, olha, a tua mulher Sarai, ela vai ter, glória a Deus, um filho. E ali, glória a Deus, Sarai escutou e começou a rir, querido, pensando que o Senhor não ia cumprir, porque ela já era avançada em idade, ela já era da idade de 100 anos, mas a Bíblia diz que para Deus não há nada impossível. Quando Ele quer fazer, Ele faz. Quando Ele quer agir, Ele age. Quando Ele quer trabalhar, Ele trabalha. E não há quem quer agir de Deus. E a Bíblia diz que Sarai ali começou a rir. E os anjos do Senhor disseram, por que tu ris, mulher? Glória a Deus, aleluia. Por que tu ris, mulher? Tu vai dar a luz ao filho, glória a Deus, aleluia. E a Bíblia diz que foi se passando os tempos. E ali Sarai ficou grávida, meu querido e minha querida. E ali o Senhor mostrou para ele que era Deus para cumprir com a sua palavra. Que era o Deus impossível. A Bíblia diz que estava passando os céus e a terra. Mas a minha palavra não há que passar sobre a tua vida. As promessas de Deus parecem ser impossíveis na tua vida. As promessas de Deus parecem distantes, parecem ser impossíveis. Mas eu quero te dizer aqui nessa noite, aquilo que Ele determinou está determinado. Depois Ele validará. Aquilo que assinou está assinado. E não tem borracha do cão mais se apague. Mas eu estou achando impossível, irmão, que Deus me prometeu já faz não sei quanto tempo, que Deus prometeu que ia salvar o meu esposo. Aguarda a surpresa de Deus, porque Ele vai salvar.